Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com Essência Musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com Essência Musical. Não venhas chorar amor, nem dizer que ninguém te quer, porque nem as flores murcham ao nascer do sol, não. Esta semana no Conversas com Essência Musical, a nossa convidada chama-se Maria Mendonça. Bem-vinda, Maria, ao Conversas com Essência Musical. Olá, muito obrigada pelo convite, antes de mais. Vamos começar por te apresentar enquanto artista. Quem és tu, de onde vens e como é que nasce este gosto pela música na tua vida? Eu sou a Maria, sou de Lisboa, nascida e criada em Lisboa e acho que este gosto pela música foi-me passado pelos meus pais desde muito cedo. Em minha casa sempre se ouviu discos, o meu pai tinha um giradiscos. Acho que cresci a ouvir Beatles, Caetano Veloso e tudo mais, e a minha mãe também canta e portanto lembro-me desde muito nova aprender os primeiros acordes na guitarra com a minha mãe e lembro-me também de às vezes antes de irmos deitar fazíamos ali um serão musical, eu, a minha mãe e os meus irmãos e portanto acho que foi-me passado mesmo em casa. Quando é que começas a perceber que até tens jeito para isto e investes na tua carreira? Eu acho que assim, eu também sempre gostei de ler e de escrever e percebi que podia usar a guitarra e a voz para dizer aquilo que eu queria, portanto musicar as coisas que eu escrevia. As minhas primeiras músicas, acho que como a maioria das pessoas, nasceram do Google Tradutor. Na altura, acho que ouvia muito artistas mais internacionais e escrevia uns rabiscos e depois ia para o Google Tradutor e escrevia uma bela música. Depois ali por volta dos 14 anos comecei a explorar mais a língua portuguesa também. Acho que este gosto pela música também foi sempre acompanhado pelo gosto pela literatura e de gostar de ler e mais ou menos por volta dos 14 anos comecei a escrever e a aventurar-me no português, que é uma língua lindíssima mas muito difícil de musicar também e foi mais ou menos por aí que comecei a compor. Então explica-nos lá o teu percurso até hoje. Hoje que lanças um single, assim, recentemente, e claro, terminas nessa explicação do single, não é? Mas como é que foi o teu percurso até chegares até aqui? Portanto, eu diria assim que a minha maior exposição aconteceu no The Voice, porque participei na altura com um tema meu, levei o 8 a 80, foi uma música que também acabou por chegar a algumas rádios e foi assim uma grande oportunidade que tive de me expor enquanto artista e pronto, foi assim a minha primeira aparição, diria, no panorama nacional. Como sou advogada e conciliei a música sempre com o direito, acho que nunca foi assim super constante nos meus lançamentos, porque a carreira também me tira bastante tempo e fui trabalhando também com diferentes produtores que também me permitiu ir afunilando e percebendo o que é que quero explorar. Lancei o 880 na altura, mais tarde lancei o Que é Feito de Ti, que também chegou a fazer parte e integrou a banda sonora da telenovela Queridos Papás, da TVI, e pronto, o Aurora, que nasce agora, acaba por integrar um processo mais exploratório, diria.
é uma das músicas que integra o meu EP, que se vai chamar Período Experimental, e eu acho que o título fala por si. Juntei-me com um conjunto de músicos que admiro imenso. Quem produziu o EP é o Twins, e juntei-me com um grupo de músicos que acho que trouxeram mesmo boas ideias para o projeto, e é um processo muito exploratório. Lancei o Estrada no ano passado, no final do ano passado, 2025, que era uma música mais astral, talvez mais alegre. Esta Aurora é uma música, pronto, que combina a guitarra, já tem alguns elementos mais modernos, explorei uma via mais eletrónica e, portanto, é diferente. Eu acho que estes dois temas são muito representativos desta fase de exploração. Bem, começamos a falar do Conversas com Essência Musical e começamos pelo ponto inicial de tudo, a criação. Como é que se processa o teu processo criativo? É assim um bocadinho caótico ou tem uma estrutura certinha e sai tudo exatamente como é definido desde o início, ou seja, primeira letra ou primeira música ou as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que funciona o processo de criação? Exato. Eu gostava que fosse mais estruturado, para ser sincera. Infelizmente não... É sempre nas alturas mais inesperadas que eu acabo por escrever. Eu acho que está muito associado ao andar. Eu não gosto muito de guiar, de conduzir, e portanto ando muito por Lisboa. Tento fazer a minha vida o máximo possível a pé, não é assim tão possível, mas acho que é muito o processo de andar. Às vezes surge uma melodia que eu gosto e depois pego no telefone e vou só trautear a melodia, ainda não tem letra. Às vezes vem logo com a letra. O 880 foi um caso que veio tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. O Aurora nasce... eu lembro-me de ter vindo com esta ideia de e se a noite não acaba nunca, e de ter ficado à volta daquela ideia. E depois, aqui claramente nasceu primeiro o poema, e depois num passeio noturno que estava a fazer aqui em Lisboa, acabou por nascer também a melodia mais tarde. Mas eu não sou muito estruturada no meu processo, o que também não ajuda, porque às vezes estou mesmo numa fase mais bloqueada e pronto. Eu acho que a inspiração também tem que ser educada e domesticada, mas nem sempre é possível. Mas pronto, é um processo assim, cada caso é um caso. Quais são as emoções que tu transportas mais para as tuas criações? Quais são aquelas em que te embebedas mais, não é? Para criares? As emoções, isso é uma pergunta interessante. Também depende um bocadinho, porque há músicas que eu vou construir uma personagem e o EP tem uma música que, pronto, depois há de sair, que é exatamente um caso de construção de uma personagem, e eu tento, numa perspectiva inicial mais macro, descrever a personagem, se calhar mais descritiva, e depois tentar relacionar-me com ela e tentar transmitir através da música os sentimentos que essa personagem pode estar a sentir. A nível de exploração de emoções, eu acho que é o próprio processo de composição e a melodia, muitas vezes, que me ajuda a conduzir na exploração dessa emoção. Enquanto Estrada, a primeira música que eu lancei deste EP, é uma música mais astral, que também a própria melodia acho que é uma escala maior, é uma música mais alegre, leve. O Aurora, acho que a própria temática da música é mais pesada e, portanto, a música aqui é mais, apesar de ser um convite à esperança, há muito esta antítese de noite-dia. E pronto, parti muito da ideia de que a noite nem sempre é boa aconselhar, e a noite aqui associada, nesta música em específico, a se calhar alguma angústia, e o reverso depois do dia a ser representativo de uma nova oportunidade e, portanto, a esperança.
E, portanto, a música acaba por ser o contraponto entre, se calhar, a angústia e a esperança. E foi esta ideia que tentei explorar nesta música em concreto. Mas acho que muitas vezes é o próprio processo de composição e a harmonia pela qual eu opto, ou a melodia pela qual eu opto, que ajuda a perceber que emoção é que eu quero canalizar. Quais são as tuas maiores influências que te levam a criar? Quais são aquelas que estão lá presentes e que tu transportas também um bocadinho delas para a tua música? Eu ouço de tudo e acho que este EP e esta música é também um confluir de tudo que eu ouço atualmente. O que passa assim em loop na minha banda sonora é desde Rosalía, Maro, Olivia Dean, mas é possível a música seguinte ser, por exemplo, Fontaine DC, uma coisa nada a ver. E portanto acho que ouço muito jazz também. Eu acho que a nível de referências são super abrangentes. Tento mesmo não me fechar a nenhum estilo, porque acho que um artista tem que ir beber de vários sítios e muitas vezes não é só pela música. Eu para compor preciso ler, é essencial. E numa altura que também estou mais bloqueada, vou tentar ir a concertos, posso ir a uma jam session, posso ir a uma sessão livre de música, ir a museus também. Acho que vou sempre beber de outras formas de arte que não necessariamente a música também. Para mim é crucial. Sentes que a música é terapêutica, tanto para quem faz como para quem a ouve do outro lado? Acho, em absoluto. Eu acho que devia ser quase obrigatório. Para mim é super terapêutico mesmo. Eu preciso de cantar, eu preciso ouvir música, é mesmo uma necessidade. E acho que com a música somos mesmo mais felizes. O povo brasileiro é tão feliz exatamente por isso. Eu acho que é porque é um povo que se rodeia de música e as crianças aprendem música. Há uma viola em quase todas as casas e eu acho que é mesmo essencial para o nosso astral e para o nosso bem-estar. E acho mesmo que o cantar, o ato de cantar ou tocar um instrumento é mesmo terapêutico, mesmo. Sentes que a música pode exorcizar os nossos demónios, mandá-los daqui para fora? Estamos mal? Música, compomos música e... Exatamente. Para mim, também a criação é um processo muito de catarse também, de quase lavar aquilo que me dói, mas também das coisas boas, não é? Se também estou contente, também quero ir ouvir uma música alegre. Acho que faz mesmo parte do meu dia-a-dia e sou muito feliz pela música. Compreendes a música como um meio de comunicação universal, em que toda a gente consegue entender o que lá está da mesma forma? O mais possível, apesar de existir uma linguagem para músicos. Quando vou a um concerto, acho mesmo que há ali uma sinergia, há algo de muito puro e de muito autêntico a acontecer. Há ali uma envolvência entre quem ouve, entre o público e também o artista. Há algo mesmo quase sagrado na música. Já alguma vez alguém se chegou perto de ti com uma história relativa a ter ouvido a tua música e essa música ter feito sentido na vida dela por algum motivo, ou porque foi âncora, ou porque marcou algum ponto da vida dessa pessoa, ou porque a letra a fez lembrar de alguma situação de vida? Já alguém fez este tipo de partilha contigo? Já me aconteceu. Eu muito honestamente ainda estou numa fase que ainda as mensagens que recebo acabam por ser mais de amigos meus ou conhecidos meus. Portanto, não sei se assim ao público em geral chega, espero que sim, mas já me aconteceu a propósito de uma música que escrevi, que se chama O Que É Feito de Ti, de
de receber algumas mensagens a dizer esta música, estou mesmo a passar por isto, eu gosto imenso de ouvir esta música nesta fase que estou a passar. A música em questão também era uma história de desamor e, portanto, se calhar era relacionável, e falava sobre uma história de desamor e deixa-me contente mesmo saber que a música está a chegar ou que está a fazer o dia de alguém mais leve ou que também está a servir de terapia para alguém, e acho importante também nessa relação. Já que falas nas histórias por detrás das músicas, eu vou-te desafiar a selecionares uma das tuas músicas e contares lá para casa o que é que tu querias dizer com aquela música. Qual é a verdadeira história por detrás daquela música? Isto porquê? Porque muitas vezes quem está lá em casa interpreta da sua forma específica a letra da música que o músico faz. E muitas vezes sai assim um bocadinho ao lado daquilo que é a história real da música. Então vou-te desafiar a selecionares uma das tuas para explicares a quem está lá em casa a verdadeira história por detrás dela. Giro. Agora, qual das músicas é que eu vou escolher? Olha, aproveita a Aurora agora, por exemplo. A Aurora. Esta música, tal como estava a explicar, fala muito desta antítese de noite e de dia, portanto, de desespero e de esperança. Eu gosto muito numa Aurora, gosto muito da palavra mesmo, acho lindíssima, e comecei a escrever em jeito de poema. Não sabia se ia ser um poema, se ia ser uma música na altura, e lá está, eu comecei a escrever qualquer coisa como isso, e a noite não acaba nunca, e se a noite não acaba nunca, e comecei a escrever sobre uma noite quase sofredora, e a pensar, e se as vidas atrás das cortinas param no tempo, ou seja, se tudo se sustém no tempo, e se eu ficar presa a esta noite, e se não conseguir, se o dia a seguir não vier. É a ansiedade que estás a relatar, não é? A ansiedade. Exatamente, porque, como estava a dizer, a noite não é boa conselheira. Para mim também muitas vezes não é. Às vezes o processo de ir dormir é quase um fechar de dia, que nem sempre é muito apaziguador, porque levamos os problemas, deitamos-nos também com esses problemas, e portanto às vezes a cabeça está a mil, e pronto, essa primeira estrofe de música fala sobre a noite como não conselheira, até como inimiga, mas depois pensei, o bom que é também saber que há um dia novo, e que o início do dia para mim também é muitas vezes uma oportunidade de clareza. Eu trabalho muito bem de manhã, sou uma pessoa de manhãs, e portanto quis passar esta ideia também da Aurora quase como uma prece, fazer uma prece à Aurora, amanhã, como uma nova oportunidade para haver, como eu digo na música, as flores, a ver as vinhas, a ver tudo cá de bom. E a história da Aurora acaba por ser evocar a Aurora também enquanto deusa, não é? Por isso é que eu digo que é quase uma prece, invocar um novo dia como uma oportunidade para fazermos melhor e para resolvermos as nossas ânsias. E se de repente não existisse música? A música não foi inventada, não existia, o que seria da Maria neste momento? Exatamente. O que é que seria de muitos nós? Serias a advogada apenas? Ou irias procurar uma estratégia, ou mesmo inventar música, quem sabe? Eu acho que precisaria sempre de alguma ferramenta exatamente para aquilo que eu estava a dizer, para expurgar estes sentimentos todos e elevá-los ao ato criativo, que é uma coisa tão rica. Felizmente também sei fazer música para além de ser advogada, porque acho que também me traz coisas ótimas ao meu dia-a-dia.
E agora, pensemos num cenário semelhante àquele que se passa no Médio Oriente. Não sei se tens noção, mas no Médio Oriente, nos países que são dominados pelos talibã, a música foi censurada. Ou seja, Banida. total, exatamente. É essa mesma palavra, foi banida, literalmente. Ninguém pode tocar, ninguém pode cantar, nem ouvir música. Como te sentirias num regime destes? Sentiria-me completamente amarrada. A Luísa Sobral tem uma música lindíssima que vale a pena ouvir. Eu sei que a música diz: serei sempre uma mulher. Neste caso é a figura feminina a ser completamente aniquilada. E penso também a sorte que é viver num Estado de Direito e que de facto olhamos para as notícias e vemos que é um cenário que não conhecemos, não é? E de facto Já conhecemos. é mesmo importante. Já é mesmo conhecemos, importante. Já Sim. conhecemos em tempos atrás, na ditadura do Salazar, havia uma coisa semelhante, não era? Não era tão intensiva e não baniam a música, mas censuravam. E fizeram censura ao extremo de queimar livros em praça pública. Em termos literários, houve mesmo não banir, mas censurar. Sinto-me sortuda por poder exprimir-me, não é? E acho que é preciso estarmos atentos, não é? Porque as coisas infelizmente, não são irreversíveis, não é? Portanto, a nossa liberdade está sempre ameaçada. E cabe-nos a nós lutar sempre por ela todos os dias. Se eu fosse impedida de cantar, acho que havia uma parte de mim que era mesmo aniquilada. Mesmo. E agora, se te dessem a oportunidade de escolher um artista, seja ele estrangeiro ou português, para fazeres uma parceria, quem seria a tua escolha? Não podem ser duas. 3. Eu não consigo fazer estas escolhas. Eu fazia, então. Eu a não cumprir as regras. Eu juntava numa música minha o John Mayer, Amaro. Amaro, eu às vezes fico nervosa como é que este país não lhe dá mais atenção. Parece que às vezes as pessoas têm que ir para fora para receber a devida vénia. Mas Amaro, a Rosalia, acho que ia aprender batuladas com aquela mulher, porque este novo álbum dela está qualquer coisa de extraordinário. Eu posso continuar, eu diria tantos mais, eu não sei escolher um. Já estás em abuso. Abuso mesmo. Sentirias-te realizada com um processo destes, com uma parceria com alguém que tu admirasses? Acho que sim, acho que então neste EP reuni músicos extraordinários mesmo. Eu vou dizer os nomes porque tenho mesmo muito a agradecer antes de mais ao Twins, que produziu estas músicas, e a Aurora em específico, à Beatriz Fonseca, guitarrista, o Eduardo Faustino, guitarrista, e o Pedro Oliveira, baterista. E acho que este processo criativo ser feito em comunhão, e a música de facto, às vezes olhamos para isto de uma maneira competitiva dentro da indústria, o que me dá muita pena, porque a música acaba por ser coletiva. E nós precisamos uns dos outros para existir. Eu posso cantar sozinha, mas eu preciso dos outros instrumentos, eu preciso dos instrumentistas, eu preciso que me ajudem, porque é esta a beleza da música também, é a comunhão. E acho que se fizesse um dueto, ou isto já não seria um dueto, uma colaboração com estes artistas que admiro, acho que ia aprender mesmo imenso.
e compor em conjunto também é uma coisa muito, muito enriquecedora. Portanto, ia ser uma coisa boa de certeza. Bem, chegou a altura em que eu te deixo um espaço para tu deixares uma mensagem para quem está lá em casa, seja no FM, nas nossas 5 ilhas do Grupo Central do Arquipélago. Portanto, nós estamos sediados em São Jorge, mas emitimos também para a Terceira, Graciosa, Faial e Pico, inclusivamente São Jorge, logicamente. Obviamente. Mas também emitimos online para todo o mundo e nós temos um público muito fiel na nossa diáspora nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá. Portanto, força, o microfone é todo teu para a tua mensagem. Portugueses de todo o mundo, vão ouvir a minha música, Aurora, acabei de lançá-la, e tenho outras músicas no Spotify e outras que vão sair brevemente. Apoiem a música portuguesa, é mesmo necessário. Acho que estão a ser feitas músicas espetaculares. Há muito boa música e só falta às vezes que nos dê o devido espaço, e portanto agradeço à Rádio Lumena também por me ter convidado, por me ter lançado este convite. E espero que gostem das minhas músicas, acompanhem o meu trabalho e Quem sabe ver-te um dia deste lado do oceano a tocar num palco perto de nós, não é? Bem, isso era espetacular. Obrigada, Maria, pela tua Muito obrigada pelo convite.